E se a maior prova de que o fracasso bateu na porta for, paradoxalmente, aquela sensação de que o sucesso absoluto foi atingido? Uhum, é uma premissa forte. É meio doido pensar nisso, né? Porque a gente costuma imaginar que o conforto, a ausência de crises e aquela paz de que tudo está sob controle, bom, são os grandes troféus da vida. Com certeza, a gente busca isso o tempo todo. Exato. Mas e se esse exato sentimento de conforto total for, na verdade, o sintoma número 1 de um desastre iminente? Hoje, a nossa análise mergulha num material que é, incrivelmente denso e provocativo. Muito denso, eu diria. Sim. São trechos do capítulo 67, chamado A Igreja de Laodiceia, que está no volume 1 do livro Testemunhos Seletos. O objetivo do nosso mergulho hoje é desvendar uma das críticas mais complexas e psicologicamente ricas sobre complacência e autoengano que já se tem registro. E vale ressaltar que é um texto que usa uma lente muito implacável para analisar o comportamento humano. O autor toma emprestada a figura da Igreja de Laodiceia. Que vem lá do Apocalipse, certo? Isso mesmo, é uma das 7 igrejas mencionadas no livro bíblico do Apocalipse. E aí o texto transforma isso num espelho assustadoramente atual. Não estamos falando de um mero evento histórico ou de um nicho puramente teológico, sabe? Uhum. É o diagnóstico de um grupo que tem certeza absoluta de que está no auge do sucesso estrutural e moral. Só que na realidade crua, esse grupo está no estado de ruína completa. Ok, vamos desvendar isso. Porque logo de cara fica evidente que essa advertência serve como um estudo de caso espetacular sobre o excesso de segurança. Nossa, sim, sem dúvida. Qualquer pessoa, em qualquer época, pode ser vítima dessa cegueira criada pelo próprio conforto, né? E para entender a gravidade dessa cegueira, a gente precisa olhar para o diagnóstico chocante que abre o capítulo. Eles usam aquela famosa metáfora da temperatura. A analogia térmica, ela é brutal. A acusação central contra esse grupo é que eles não são nem frios nem quentes. Eles são definidos por uma única, incômoda palavra, que é... mornos. Exato, mornos. E o texto descreve que essa condição morna causa uma repulsa tão profunda na figura divina que ali é chamada de a testemunha fiel e verdadeira. Uhum. Causa uma repulsa tão grande que gera uma reação puramente visceral. A testemunha diz que está a ponto de vomitá-los de sua boca. Caramba, é uma rejeição física mesmo, né? O morno é literalmente intragável nesse contexto. Sim, é uma imagem muito forte. Mas o que mais me chama a atenção lendo o material é o mecanismo por trás disso tudo. Por que o morno é pior que o frio? Porque, se a gente pensar bem, quem está no frio extremo lá fora sabe que está congelando. A pessoa sabe que precisa buscar abrigo urgente. Faz todo sentido. E quem está quente, bom, tá ali perto da fogueira, tá seguro. Mas o estado morno é tipo uma anestesia. É uma zona de perigo silenciosa. Exato. A pessoa está esfriando lentamente, mas a temperatura amena faz com que ela se sinta confortável o suficiente para simplesmente adormecer e morrer de hipotermia sem nem perceber. Nossa, sua leitura toca exatamente no cerne do problema psicológico que o texto expõe. O grande choque está no contraste absurdo entre a autoavaliação e a realidade. Como assim? É que a narrativa detalha que o grupo avalia a si mesmo dizendo, e eu cito, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. É o ápice da autossuficiência. Eles juram que estão no topo do mundo. Sim, só que a testemunha fiel rebate essa ilusão na mesma moeda, declarando que, na verdade, esse grupo é desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Sabe o que essa discrepância gigantesca me lembra? Imagina a cena de uma pessoa que está vivendo baseada num extrato bancário completamente desatualizado, ou falso mesmo. Como assim? Explica melhor. Tipo, a pessoa acorda, olha para a tela do aplicativo do banco e, por causa de um bug no sistema, a tela diz que ela tem dezenas de milhões na conta. Ah, entendi. A partir desse segundo, ela passa a viver com a arrogância de um magnata. Ela exige tratamento VIP, gasta de forma irresponsável, sente que dominou o mundo, sabe? Sim, uma ilusão de poder total. Tudo isso sem fazer ideia de que, nos bastidores, o banco já executou a hipoteca, o saldo está negativo e a falência já foi decretada. A pessoa está falida,
Mas a mente dela, mora numa mansão ilusória. Essa imagem do extrato bancário falso ilustra muito bem a segurança carnal mencionada no capítulo. E tem um agravante aí que torna tudo ainda mais trágico. Qual seria? A pior parte não é a falência em si, mas a total ignorância sobre ela. O texto faz questão de frisar um detalhe psicológico muito perturbador. Essas pessoas são, nas palavras do autor, sinceras em seu engano. Sinceras? Caramba! Sim, elas não são vigaristas tentando enganar o público de forma calculada. Elas enganaram a si mesmas tão profundamente que a ilusão virou a própria realidade. Estão convictas. É aterrorizante pensar por esse lado. Porque isso significa que a sinceridade não é uma garantia de verdade. Exatamente. Eu acho que esse é um dos pontos mais contraintuitivos aqui. Né? Alguém pode ser genuinamente sincero, bater no peito com total convicção e ainda assim estar espetacularmente errado. E é justamente essa sinceridade que torna a intervenção quase impossível. Pensa comigo, se lidamos com um hipócrita consciente, ele sabe que está atuando. A máscara uma hora cai. Isso, o choque de realidade é apenas desmascarar esse cara. Mas como curar um paciente que jura por tudo que é mais sagrado que não está doente? Não tem como dar remédio para quem acha que tem a saúde perfeita. Pois é. Como provar que o extrato bancário é falso se a pessoa não confia em nenhum outro sistema para checar o saldo? É por isso que a abordagem da testemunha fiel precisa ser o que o texto chama de uma assustadora acusação. Então não é crueldade por crueldade. Não, de forma alguma. A intenção não é destruir a pessoa, mas sim estilhaça o espelho dessa ilusão antes que o tempo acabe. O que nos empurra para um problema bem prático no meio dessa análise. Já que o diagnóstico é essa doença invisível para quem sofre dela, a cura precisa ser drástica. Com certeza. E o texto oferece uma prescrição metafórica muito específica com 3 exigências fundamentais, certo? Certo. A prescrição exige a compra de 3 remédios espirituais. Primeiro, o ouro provado no fogo, que o autor define diretamente como fé e amor puros. Uma fé que foi testada, né? Isso, uma fé que passou pela fornalha da adversidade e não derreteu. O segundo remédio são os vestidos brancos. E o que eles representam? Eles simbolizam um caráter imaculado e purificado. Seria algo para cobrir aquela nudez e vulnerabilidade moral que eles nem sabiam que tinham. Faz sentido, já que eles se achavam ricos e vestidos, mas estavam nus. Exato. E por fim, o colírio, que representa a graça divina trazendo claro discernimento espiritual. É o antídoto definitivo contra o auto-engano, porque permite que a pessoa veja seus próprios defeitos com clareza. Só que o método de uso desses remédios é o que me deixa intrigado. Lendo lá, o material alerta que manter essa saúde não tem pausa. Nenhuma pausa. O texto usa os termos contínua batalha e marcha contínua contra o pecado e o adversário. Exige um esforço incessante. E aqui eu preciso fazer o papel de advogado do diabo, sabe? Fica à vontade. Porque isso me soa muito estranho. A religião, a espiritualidade de forma geral, não é quase sempre apresentada pra gente como um porto seguro? É um lugar de descanso. Sim, um refúgio de paz. Se a promessa final é o alívio, por que o texto exige essa marcha contínua e exaustiva e ainda condena qualquer tipo de modorro espiritual? Isso não é a receita perfeita para um burnout espiritual. É um questionamento extremamente válido. E toca num paradoxo aparente da narrativa. Mas a lógica por trás disso é que a paz baseada na inércia, nessa modorra ou preguiça espiritual, é uma paz completamente falsa. Voltamos para a anestesia. Exatamente. É a paz da anestesia que a gente discutiu agora há pouco. É o conforto do paciente que não sente o tumor crescendo dentro dele. Nossa, pesada essa imagem. Mas é real. A conformidade verdadeira com a vontade de Cristo, segundo o autor, exige uma obediência prática no dia a dia. Exige uma abnegação contínua e uma vigilância que, sinceramente, não pode ser terceirizada de jeito nenhum. Então, dominar os conceitos, ter a teologia afiada na ponta da língua, não adianta nada se a pessoa estiver sentada no sofá acomodada. A lógica do texto vai até um pouco além disso, para ser franca.
O mero conhecimento teórico e a aceitação intelectual das doutrinas não só são insuficientes, como podem paradoxalmente aprofundar o auto-engano. Aprofundar? Como assim? A teoria não deveria ajudar? Deveria, mas olha o alerta que o autor faz. Os líderes e pastores citados lá são advertidos severamente, não porque ensinam a teoria errada, eles conhecem a teoria certa. A advertência vem porque eles lidam com assuntos teóricos sem viver a experiência prática daquilo. Entendi. Eles pregam algo que não vivem na própria pele. Exato. A marcha contínua é necessária para manter a pessoa acordada. A ausência de atrito atrofia a musculatura moral da pessoa. E isso nos leva a um ponto fascinante da nossa discussão. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque essa exigência de estar em batalha contínua esbarra exatamente no motivo que fez essa geração adormecer em primeiro lugar. Sim, a mudança de contexto estrutural. Isso. O autor faz uma observação sociológica que eu achei contraintuitiva demais. Ele traça um paralelo entre a geração dos pioneiros, que começaram todo o movimento religioso ali, e a geração atual dos líderes daquela época. O que o texto descreve aí é uma transição muito clássica, sabe? De um paradigma de pura sobrevivência para um paradigma de abundância institucional. Perfeito. A análise aponta que os pioneiros construíram a base imersos na pobreza. Eles enfrentavam privações físicas, uma oposição externa brutal e, bom, precisavam lutar pelas necessidades mais elementares. Tudo era muito difícil. Muito difícil. E o efeito colateral dessa escassez era que eles eram obrigados a exercitar a fé de forma desesperada e diária. Mas aí o texto contrasta isso com a implementação de um plano que eles chamam de doação sistemática. E o cenário muda da água para o vinho. É importante contextualizar isso para quem ouve. Essa doação sistemática era essencialmente a criação de um sistema financeiro estruturado e previsível para a igreja. Vinha para substituir aquelas doações esporádicas que dependiam puramente do improviso e de milagres diários. Trazendo para os dias de hoje, é a versão do século XIX de uma startup que sobrevivia à base de miojo e noite sem dormir e, de repente, bam! Recebe um aporte milionário de uma rodada de investimento série A. Bela analogia, é bem isso. E aí o texto relata que, com esse sistema rodando liso, os pastores e jovens ministros não passam mais por necessidades. As publicações são financiadas, o salário cai certinho na conta todo mês, eles têm tudo pronto ao dispor deles. E, surpreendentemente, o resultado é desastroso. O que a gente está vendo é a radiografia de como a estabilidade pode simplesmente corroer a vitalidade. Sim. A ausência de sacrifícios reais e das vicissitudes da vida, ou seja, as imprevisibilidades, os perrengues, sabe? Os altos e baixos. Isso. A falta disso tudo retira a necessidade prática de exercer a fé. Porque se o sistema já garante tudo, a confiança passa de forma muito imperceptível de Deus para a própria estrutura institucional. Sabe a imagem muito clara que se forma na minha cabeça agora? Conta. É a exata dinâmica da síndrome do herdeiro que a gente vê direto no mundo corporativo. Ah, sim. Faz todo sentido. Pensa nos fundadores e grandes impérios. O patriarca ou a matriarca começam literalmente do zero. Lá numa garagem suja, eles suam frio para pagar a folha de pagamento todo mês, conhecem cada cliente pelo nome e entendem cada engrenagem da máquina. Porque a sobrevivência deles e da família dependia daquilo, né? Exato. Aí a empresa cresce, vira um monstro corporativo e chega a vez da segunda ou terceira geração assumir. Esses herdeiros já chegam sentando em cadeiras de couro caríssimas, com orçamentos gigantes e processos totalmente automatizados. Tudo mastigado. Tudo mastigado. Como eles nunca precisaram sangrar para construir aquilo, a tendência natural é que fiquem orgulhosos, vaidosos e completamente desconectados da realidade do chão de fábrica. Essa síndrome do herdeiro mata a charada e se conecta com perfeição à advertência do capítulo. Se a gente trouxer isso para um panorama maior, o texto alerta que esses ministros, por não exercitarem a abnegação e por se envaidecerem com a estrutura rica que eles simplesmente herdaram, acabam perdendo a sua influência salvadora. Viram apenas gestores, né? Exatamente. Eles se transformam em burocratas engravatados, gerenciando uma mensagem que, na essência, deveria ser transformadora e revolucionária. E aí entra uma ironia pesada. Muito pesada.
A ironia cortante que a testemunha fiel aponta é que esses indivíduos, que deveriam ser os guias espirituais das pessoas, precisam urgentemente converter a si mesmos primeiro, antes de tentarem pregar qualquer coisa para qualquer um. Eles estão tentando ensinar a teoria do fogo enquanto estão morrendo de frio por dentro. Exato, mas aí que tá. Ninguém acorda de manhã, olha no espelho e diz: nossa, como eu sou um herdeiro mimado e cego da minha própria realidade. Ninguém faz isso. O ego não permite. Pois é. Então, como as pessoas reagem quando uma crítica tão pesada, que vai direto na jugular, é direcionada a elas? Especialmente quando, olhando pelo lado material e estrutural, elas estão prosperando horrores. O texto faz uma dissecação cirúrgica dos mecanismos de defesa do ego. É fascinante. Ele relata que a reação padrão é uma irritação profunda. As pessoas se ofendem e perguntam: por que nós somos acusados continuamente? Nós amamos a verdade, estamos prosperando e crescendo. A clássica postura defensiva. Sim, mas a análise vai muito além dessa indignação superficial. O autor mergulha fundo na psicologia dessa rejeição e introduz a ideia de que o adversário das almas, Satanás, sugere dúvidas de forma friamente calculada. Focando em quem? Focando justamente naqueles que já são egoístas e orgulhosos. E o mecanismo atinge um nível de sofisticação assustador quando o texto descreve o que acontece depois. O que acontece? As pessoas começam a julgar o próprio ceticismo, as próprias dúvidas em relação às repreensões, como uma virtude. Elas acham que resistir à crítica é um sinal de inteligência superior. Então, o que tudo isso significa na prática? Porque, olha só, se a gente pensar no mundo de hoje, o questionamento crítico, o ceticismo diante de afirmações fortes, isso costuma ser muito aplaudido. É verdade, é visto como algo positivo na nossa cultura. É a base do método científico, inclusive. É a marca de uma mente independente que não se deixa levar por qualquer discurso barato. Porque então, o texto trata esse questionamento específico não como virtude, mas como uma cegueira fatal. Essa distinção é crucial para entender a profundidade da obra, sabe? Isso levanta uma questão importantíssima. É fundamental deixar claro que o texto não é, de forma alguma, um manifesto contra o intelecto humano ou contra a evidência racional. Ah, menos mal. Na verdade, o autor afirma com todas as letras que Deus dá o peso da evidência para que as pessoas possam tomar decisões racionais. O texto não repudia a lógica. O ponto de ruptura real é a motivação por trás da dúvida. A intenção escondida. Exato. O ceticismo descrito nesse grupo de Laodiceia não nasce de uma busca genuína, honesta e humilde pela verdade. Ele é uma cortina de fumaça, é um escudo muito bem polido pelo próprio orgulho deles. Tipo o ceticismo sendo usado como arma de defesa para manter o status quo intacto, para não ter que mudar nada. Exatamente isso. É o fenômeno clássico da dissonância cognitiva em ação. A pessoa recebe uma crítica que expõe uma falha moral ou um comportamento do qual ela simplesmente não quer abrir mão. O que o texto chama de pecados acariciados. Pecados acariciados. Nosso termo já diz tudo. É o que a pessoa gosta de fazer e não quer largar. Sim, e mudar isso causaria uma dor terrível ao ego da pessoa. Então a mente cria um truque de mágica brilhante para se proteger. Qual truque? Ela procura furiosamente qualquer pequena falha lógica no mensageiro. Talvez um tom de voz inadequado ou um detalhe teológico menor para poder duvidar de tudo. Ah, a pessoa desvia o foco do conteúdo para a forma. Exato, porque é muito mais confortável para o ego dizer: eu rejeito essa mensagem porque sou intelectualmente superior e encontrei um erro na sua argumentação. É bem melhor do que admitir: eu rejeito essa mensagem porque ela exige que eu abandone meu orgulho. A dúvida vira um verniz de inteligência para esconder a pura teimosia. Nossa, é muito mais fácil atacar o carteiro do que ler a fatura que ele entregou. É bem isso. Perfeito. E é exatamente aqui que, para mim, o texto revela a sua camada mais comovente. Porque toda essa severidade, todos esses termos duríssimos que causam tanto desconforto e geram essa resistência violenta, eles não nascem da raiva. Nem um pouco. Eles são motivados pela expressão mais pura de cuidado que existe.
A testemunha fiel diz com todas as letras no texto: eu repreendo e castigo a todos quantos amo. O objetivo nunca foi expor para humilhar, né? De jeito nenhum. A exposição aqui é um ato de resgate. A gente pode imaginar como aquele corte doloroso, porém absolutamente necessário que um cirurgião faz para remover uma infecção sistêmica. Dói, mas salva. Isso. A dor gerada pela crítica é, na verdade, o último recurso de preservação para evitar a ruína permanente de alguém que está caminhando com os olhos vendados direto para um precipício. O amor, nesse contexto específico, não é complacente, ele é confrontador e exigente. O que nos encaminha, eu acho, para a grande lição desse nosso mergulho de hoje. Analisando todo esse material denso, fica cristalino que o capítulo que desvendamos transcende, e muito, as páginas de um simples conselho religioso lá do século XIX. Transcende demais. É um raio-x psicológico brutal, atemporal. Ele mostra como o sucesso morno constrói a ilusão letal de que a gente já alcançou excelência. E expõe como a gente é rápido e sofisticado na hora de fabricar dúvidas racionais apenas para rejeitar a verdade que ameaça nosso frágil castelo de cartas. É muito fácil cair nessa armadilha. Demais. O material nos relembra constantemente que estamos vivendo nos perigos dos últimos dias. O que transforma essa autoavaliação rigorosa não numa opção de fim de semana, mas na primeira ocupação de qualquer pessoa que queira sobreviver de olhos abertos. E a aplicabilidade dessa dinâmica é imensa para todo mundo. Para quem escuta a gente agora, os paralelos são inevitáveis na vida prática. Seja no ambiente corporativo, na manutenção de um relacionamento de anos, ou até no silêncio do crescimento pessoal, a gente vê que o padrão sempre se repete. É quase universal. É universal. Quase nunca somos derrubados por aquele fracasso espetacular e óbvio, sabe? Aquele erro gigante que força a gente a mudar de rota imediatamente porque a dor foi imediata. Aquele que vira notícia, né? Isso. A ameaça silenciosa que realmente destrói as fundações de uma vida é aquele estado de piloto automático bem-sucedido. É aquele momento em que a estrutura ao nosso redor parece tão sólida, tão rica, que nos convence de que não temos mais o que aprender, que não tem ninguém para a gente escutar e nenhuma necessidade de sacrifício. Isso acaba aprisionando a gente dentro do nosso próprio ego. E essa prisão feita de ego e de muito conforto faz com que a gente passe a ignorar qualquer pessoa ou qualquer força que tente nos acordar desse transe. Infelizmente, sim. Bom, para encerrar essa nossa análise de hoje, eu quero deixar uma reflexão final. E eu construí isso a partir de uma última imagem que encerra o próprio diagnóstico daquele grupo de Laodiceia lá no texto. Depois de toda a repreensão severa, de toda a tensão exposta que a gente discutiu aqui, a figura divina é descrita batendo na porta. Ela diz: eis que estou à porta e bato. É uma imagem muito forte de respeito, né? Sim, não era o arrombamento, não é uma invasão do espaço alheio, é um convite paciente de quem está do lado de fora. E pensando nessa cena, fica a provocação para quem acompanha a gente. Se a verdade nua e crua, aquela verdade profundamente incômoda, que tem o poder de expor as nossas falhas mais bem guardadas, batesse hoje na porta das nossas certezas mais absolutas, nós teríamos a humildade e a coragem de girar a maçaneta? Essa é a grande questão. Ou a gente simplesmente passaria a tranca mais uma vez, absolutamente convencidos de que do lado de dentro do nosso próprio engano confortável, a gente já tem tudo de que precisa? Fica aí o pensamento.